Muito bem, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com alguns conceitos referentes ao processo de urbanização e ainda trabalhar alguns problemas relacionados a este fenômeno, né, no processo de urbanização. A gente vai usar o jogo Cities Skylines como nosso cenário, né, para trabalhar então esses conceitos referentes ao processo de urbanização e aos problemas relacionados a ele. A primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui é o conceito da urbanização, né? O que é o processo de urbanização? O processo de urbanização, ele não pode ser confundido com o crescimento urbano, são fenômenos diferentes. O processo de urbanização é quando a gente tem um aumento da população da cidade em relação à população do campo. É o que está acontecendo aqui, por exemplo. A nossa população, semanalmente, ela está aumentando 36 indivíduos, né? Como a gente está vendo aqui. Então aqui houve um crescimento da população da cidade em relação à sua população do campo. Isso faz com que haja o processo de urbanização. Qual que é a diferença para o crescimento urbano? O crescimento urbano, ele seria o crescimento do espaço físico da cidade, da mancha urbana, que é, na verdade, as ruas, as casas, tudo aquilo que está dentro de uma cidade correspondente ao seu espaço físico. Então, crescimento urbano, crescimento do espaço físico, urbanização seria o crescimento da população urbana em relação à população do campo. Vale lembrar, pessoal, que os dois fenômenos eles estão associados. Por quê? Quando há a urbanização, que é o aumento da população da cidade em relação ao campo, ao mesmo tempo vai ter o crescimento urbano. Afinal de contas, aumenta o número de pessoas na cidade, essas pessoas vão precisar de locais para se estabelecer. Com isso, a gente vai ter também o crescimento urbano. Legal? Um segundo conceito que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, é a conurbação, que é um fenômeno que acontece onde há a formação das metrópoles, né? O processo de conurbação ele também origina um segundo fenômeno, que é o fenômeno de metropolização, formação de regiões metropolitanas. É o que a gente está vendo aqui, por exemplo, né? Essas manchas que a gente está vendo aqui estão caracterizando o espaço físico da cidade. Então aqui a gente tem um grande centro, que é o centro principal. Por que ele é principal? Porque ele é a cidade maior em termos de volume, né, de tamanho, de quantidade de pessoas, e ele acaba influenciando a dinâmica local, social e econômica, né? As pessoas se deslocam das cidades satélites, que são as cidades próximas, para trabalhar dentro desse grande centro, porque ele oferece mais vagas de emprego, mais serviços, como, por exemplo, escolas, hospitais, lojas, mercados, farmácias e por aí vai. Então, esse grande centro, por ter mais oferta de serviços, ele acaba dinamizando essa área metropolitana, essa região metropolitana, e influenciando na dinâmica social e econômica desse espaço. Os municípios que a gente está vendo aqui no entorno, eles são chamados de cidades satélites. Por quê? Porque eles estão próximos de um grande centro e estão sendo influenciados por este grande centro. Por isso o nome, né? Cidades satélites. Aqui, por exemplo, a gente está vendo o processo de conurbação. O que seria o processo de conurbação? O processo de conurbação acontece quando a mancha urbana das cidades, o espaço físico das cidades, ele aumenta de tamanho tanto que as cidades acabam se encontrando fisicamente uma com a outra. Aí a gente vai ter o processo de conurbação. É o que a gente está vendo aqui, né? As cidades cresceram tanto, principalmente o grande centro, né, que acabou então encontrando fisicamente os municípios vizinhos, né? No caso, esse município satélite, essa cidade satélite acabou sendo encontrada por conta do crescimento urbano, da expansão da mancha urbana. Eu vou mostrar na prática o que acontece, né, quando esse crescimento urbano, essa expansão da mancha urbana, acaba provocando o processo de conurbação. Aqui a gente tem dois municípios vizinhos que ainda estão um pouco separados, né? A sua mancha urbana está ainda um pouco separada. Já dá para dizer que há uma conurbação aqui porque os dois municípios estão bem próximos um do outro, né? Mas vejam só o que acontece com o passar do tempo. Então vejam o que está acontecendo aqui, pessoal. A cidade está crescendo, né? E acabaram então se encontrando os dois espaços urbanos. A mancha urbana se ampliou e as duas cidades, os dois locais, acabaram se ligando. Além então desses dois municípios que estão interligados, a gente tem um terceiro aqui, né, um terceiro município satélite, que também acabou, pela dinâmica local, sendo influenciado pelo grande centro e está dentro dessa área conurbada, né, dessa região metropolitana. Então, aonde há o processo de conurbação,
há também a formação de uma região metropolitana. A conurbação, o conceito de conurbação a gente já viu, quando os municípios aumentam a sua mancha urbana, tal qual conseguem se encontrar, né? O espaço físico desses locais, dessas cidades distintas acaba se encontrando. Então, o que é uma metrópole? É onde há uma área conurbada. A conurbação é onde há o encontro entre duas ou mais cidades, espaço físico entre duas ou mais cidades. Se houvesse mais um grande centro aqui próximo dessa região, e esses centros se encontrassem, aí a gente teria a formação de um terceiro conceito, que seria o conceito de megalópole. A metrópole é onde há a conurbação entre duas ou mais cidades. A megalópole é onde há o encontro entre duas ou mais metrópoles. Se tivesse uma outra região metropolitana com um grande centro, que acaba influenciando na dinâmica social e econômica local, aí a gente teria então a formação dessa megalópole. E tudo indica, né, que futuramente esse outro centro que não está tão interligado com a nossa metrópole aqui, né, as nossas 4 cidades, a cidade principal e a cidade satélite, aí a gente teria o acréscimo de mais uma cidade satélite para essa região metropolitana. O processo de urbanização, ele vem em decorrência do êxodo rural. Então, no passado, a população se concentrava em grande parte no campo, e por conta das dinâmicas, né, de atração e repulsão, a gente tem o processo de formação das cidades. Um dos fatores mais atrativos de migração do campo para a cidade, de êxodo rural, migração em massa do campo para a cidade, é o processo de industrialização. Então, quando a cidade começa a se industrializar, que é o que está acontecendo aqui na nossa região em amarelo, né, uma região onde há um parque industrial, né, uma região industrializada, um distrito industrial, ele acaba atraindo a população do campo. Então, aqui a gente está vendo o espaço rural, que perde a sua população em relação à cidade por conta desses fatores atrativos que são encontrados nas cidades, né? Principalmente o processo de industrialização e também as melhorias, né, que acabam sendo fatores atrativos, como, por exemplo, o acesso às escolas, a água tratada, a melhor condição de vida nas cidades, as vagas de emprego, são fatores atrativos que acabam fazendo com que a população migre do campo para a cidade em grande quantidade, e aí a gente vai ter o fenômeno conhecido como êxodo rural. Um outro fenômeno ligado à urbanização é o êxodo rural, né? O êxodo rural trata-se da migração em massa do campo para a cidade. Aqui a gente está vendo o espaço rural, né, desse local, e a população desse espaço migrando desse local para cidades estaria fazendo então o processo de êxodo rural. É o que a gente está vendo aqui, né, supostamente, claro, por conta do jogo, que é a migração dessas pessoas, né, saindo do campo e indo para a cidade. O que provoca o êxodo rural? São vários fatores ligados aos fatores atrativos e repulsivos. Os atrativos são os fatores que atraem a população para a cidade, e os repulsivos são aqueles que expulsam a população do campo, que fazem a população sair do campo e vir para a cidade. Um dos grandes fatores é o processo de industrialização que o Brasil enfrentou a partir da década de 30, né, em diante, uma forte industrialização que fez com que vários postos de trabalho fossem gerados na cidade. É o que a gente está vendo aqui nessa região que está em amarelo, né? Houve a formação de um distrito industrial, a formação da indústria, e aqui a gente tem várias vagas de emprego. Então a população sai do campo em massa e migra para a cidade em busca dessas vagas de emprego. Não só vagas de emprego, mas existem outros fatores atrativos que influenciaram nesse processo de migração do campo para a cidade. Alguns desses fatores são, por exemplo, as melhorias em relação à cidade e o campo, e provocaram melhorias do padrão de vida, da qualidade de vida, médico hospitalar lá na cidade, saneamento básico, que é o que a gente está vendo aqui, então o esgoto tratado, é um acesso à água tratada. Isso fez com que a população visse que a cidade tinha melhores condições e acabou então provocando esse fenômeno conhecido como êxodo rural, migração em massa da população do campo para a cidade. Bem, vamos falar um pouquinho então sobre os problemas que são encontrados em decorrência, né, do crescimento urbano, da urbanização. Usando o Brasil como exemplo, o Brasil ele passa por um processo intenso de urbanização a partir da segunda metade do século passado, quando as indústrias acabaram sendo um fator bastante atrativo, bem como as melhorias ocorridas nas cidades que já foram mencionadas anteriormente aqui nesse vídeo. A partir daí, o Brasil vai ter um crescimento muito grande da sua cidade. E esse crescimento ele acontece de maneira desordenada, sem que haja um planejamento prévio do fluxo de carros, das rodovias e tudo mais. É o que a gente está enxergando, por exemplo, aqui nessa região, né? A gente tem engarrafamentos acontecendo aqui por conta
dessa falta de planejamento, desse crescimento muito desordenado das rodovias, o que acaba provocando então esses problemas de fluxo de veículos de engarrafamento. Um outro problema bastante comum nas cidades, pessoal, nos espaços urbanos, é a poluição. A poluição pode ter várias fontes, né, e pode ser classificada em tipos diferentes. Aqui a gente está vendo a poluição do meio ambiente, né, causada principalmente pela atividade industrial. O que dá para a gente tirar de conclusão? Essa poluição ela está ocorrendo principalmente pela falta de gerência dos gases que são emitidos por essas indústrias. Então, a utilização de gases para geração de energia ou para fabricação de alguns produtos pode gerar problemas ao meio ambiente quando não são bem tratados. É o que está acontecendo aqui. A gente está vendo que o nível de poluição aqui ele está alto, né, na nossa classificação da legenda aqui, um alto índice de poluição. Aqui a gente está vendo também uma forma de poluição, que é a poluição dos cursos hídricos, né? Aqui a gente está vendo um rio que passa próximo dessa cidade, e aqui o esgoto todo dessa cidade está sendo liberado, né, dentro dessas águas sem que haja o tratamento, sem que haja uma estação de tratamento dessa água. Então a água está sendo completamente poluída, como a gente pode ver aqui. Então também é um problema a poluição dos corpos hídricos. Uma outra forma de poluição é a poluição sonora, né? Quando a gente tem um grande fluxo de veículos, como a gente está vendo aqui, uma grande taxa de urbanização, pessoas circulando na cidade, carros, ônibus, caminhões circulando, a própria indústria acaba gerando uma poluição sonora. A poluição visual da cidade é quando a gente tem, por exemplo, o que está acontecendo aqui. Muitos outdoors, muitas placas de publicidade que acabam interferindo na paisagem local da cidade, causando esse aspecto de poluição visual. Então, além da poluição do meio ambiente, da poluição sonora, a gente vai ter também a poluição visual quando há muita luz, muita luminosidade, muitos outdoors, muitas placas de publicidade, principalmente, que acabam causando então essa poluição visual do espaço. Além, claro, dos locais onde há o acúmulo de lixo, como a gente está vendo aqui, né? Também causa essa poluição, além da poluição ambiental, causa também a poluição visual, né? Que a gente acabou de mencionar. Um outro problema de cunho ambiental que a gente pode visualizar aqui é o fator degradação das florestas. Conforme a cidade vai ampliando o seu espaço físico, a sua mancha urbana, ela vai invadindo os espaços onde há a presença de florestas. E aí, claro, há o desmatamento, né, desenfreado, em alguns casos, onde a cidade cresce rapidamente, né, e os espaços onde tinham florestas, eles acabam dando lugar às ruas, às casas, aos prédios, e com isso a gente vai ter um problema ambiental ligado ao desmatamento. Um outro fator determinante é o fator criminalidade. Como a gente está vendo aqui na nossa metrópole, a criminalidade ela está alta, a taxa de crime está bem alta. É muito comum, né, nos grandes centros principalmente, a taxa de crime, a violência urbana estar em alta. É o que a gente está vendo aqui, né? Na nossa grande metrópole, muitos problemas relacionados ao crescimento do crime, da violência. Essa taxa de crimes, claro, ela pode ter várias origens, mas ela ocorre principalmente por conta da desigualdade social enfrentada na cidade, talvez poucos investimentos na parte de defesa da cidade, policiais, delegacias e uma série de fatores. Mas um problema referente principalmente aos grandes centros seria a falta de transporte público eficiente, o que acaba deixando a população sem uma dinâmica de fluxo, né, a partir desse transporte público. Um exemplo disso, de um problema que pode acontecer, é o que a gente está vendo aqui. Há poucos trabalhadores instruídos. Talvez os trabalhadores não consigam estar chegando até esse local porque não há um transporte público que passe, por exemplo, nessa região onde teria uma pessoa apta a trabalhar nessa outra parte da cidade. Então essa falta de transporte público pode provocar problemas como esse, na dinâmica de distribuição e deslocamento da população diário de uma parte para outra da cidade. Um outro conceito que a gente pode ter aqui, pessoal, é o conceito de migração pendular. O que seria a migração pendular? Como o próprio nome diz, é a migração de ida e volta, onde o indivíduo ele migra dentro de um curto período de tempo de um local para o outro. Vamos supor que nessa cidade aqui a gente tem pessoas que trabalhem no grande centro, que é o que acontece na maioria dessas grandes regiões metropolitanas, né? A população que está nas cidades satélites, por serem cidades menores e não terem tanta oferta de serviços e postos de emprego como tem na cidade que é o centro, a população migra pendularmente das cidades satélites para o grande centro. No final do dia, a população trabalhou o seu expediente e volta para a sua cidade satélite, né? Migração pendular. Então, quando o indivíduo migra em um curto período de tempo de um local para o outro. Geralmente, nessas regiões metropolitanas é muito comum, né, ter esse fluxo
pendular de pessoas que saem das cidades satélites e vão para o grande centro. Muitas dessas cidades próximas do grande centro, elas são chamadas também de cidades dormitórios, porque, como o próprio nome diz, ela serve apenas como um dormitório. Então é isso, pessoal. Eu espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho dos conceitos de urbanização e também dos problemas urbanos referentes às cidades. Eu vou ficando por aqui. Um abração para todos, para todas e até a próxima. Tchau, tchau.